Então a epístola não deve ser rejeitada por causa disso. Olha que coisa interessante. Paulo faz referência às escrituras pagãs. E ninguém contesta Paulo por isso. Contesta-se Judas, mas Paulo não se contesta. Porque Paulo faz referência a coisa que não está no cano. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, uma passagem importantíssima. Ele vai fazer uso dela, e ela é escritura pagã. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis as mais convicções, corrompe os bons costumes. E a gente vive dizendo isso, né? Quando alguém está com alguma conversa errada, a gente, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Pois é, isso é uma escritura pagã, é um ditado que não era ditado de crente, mas como é uma realidade, Paulo incluiu. E ninguém contesta Paulo por isso. Por ele ser apóstolo, é isso? Oi? Por ele ser apóstolo, ninguém contesta, será? Não, porque o que conta é o período apostólico. O que conta é o período apostólico. Então, se foi escrito dentro do período apostólico, pode ter sido escrito por um apóstolo ou por um associado. É considerado como apostólico, como canônico. Por exemplo, Lucas nunca foi apóstolo, mas o Evangelho e o livro de Atos é considerado como escritura do período apostólico. O que conta é o período e o fato de a pessoa que escreveu ser associada a um dos apóstolos. Por exemplo, Lucas é associado a Paulo. Então, por ele ser associado a Paulo e toda a igreja ter aceitado os escritos de Lucas, ele entra dentro do período apostólico. Ele entra como um escrito apostólico. Já que não é escrito, Paulo escreveu, mas não é escrito apostólico, porque Paulo pegou de fora, mas passa a ser respeitado como apostólico, está dentro da carta do apóstolo. E ninguém contesta Paulo, o pessoal só quer contestar Judas. Por que não contesta Paulo? Que isso aqui é um ditado mundano da época. É um ditado mundano, esse negócio de as más conversações com os bons costumes. Ainda que seja uma coisa boa, realmente acontece isso mesmo. Se a gente começar aqui a falar mal dos outros, essa mal conversação vai corromper o bom costume de não falar mal da vida alheia. Mas não é uma coisa apostólica, é incluído por um apóstolo. Quer ver outra? Essa daqui é terrível. Tito, capítulo 1, verso 12. Tito, capítulo 1, verso 12. Acho que nós vamos ter que colocar a falta para o Dom Luiz. Porque ele não sabe dispensar a pessoa da ligação, ele não sabe secretarial. Mas não está presente na sala, a gente vai colocar a falta para ele. Pergunta para eles, quando ele está um pouco, ele faz. Oi? Mas depois eu converso com ele. Ele vai me entender. Lê para nós, Tito, capítulo 1, verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres, preguiçosos. Repete para mim, por favor. Um deles, seu próprio profeta. Seu próprio profeta, ou seja, profeta dos cretenses. Os cretenses não eram todos cristãos. Isso aí é profeta pagão. Ele está citando um profeta pagão. Repete para nós. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres, preguiçosos. Aí citou os profetas cretenses. Por que ninguém contesta Paulo? Só contesta Judas.
Devia contestar ele também. Olha, ele faz uso da tradição rabínica. Tradição rabínica, não é Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma coisa e tradição rabínica é outra. Gente, alô, irmã Maria, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, deixa eu ver, irmã Maria. Nunca confunda Antigo Testamento com tradição rabínica, tá bom? O Antigo Testamento, ele é divinamente inspirado. Ele é coisa de Deus, do Espírito Santo. A tradição rabínica não. A tradição rabínica foram homens que estudaram e criaram a tradição rabínica. E é contra ela que Jesus fala, tá? Tem gente, tem pregador que traz a tradição rabínica para cima da tribuna. Eu não trago. Eu não trago a tradição rabínica para cima da tribuna, porque ela não é divinamente inspirada. Ela foi feita por homens? Oi? Sim, a tradição rabínica é igual à tradição católica. Os católicos criaram a tradição deles. Nós, evangélicos, também temos as nossas tradições também. Tem que tomar cuidado, porque Bíblia é Bíblia, tradição é tradição. Tá? Então, não vai atrás desse negócio de tradição rabínica. É bom conhecer, tem coisa boa? Tem, mas não é divinamente inspirado. Tá bom? Então, Paulo faz uso da tradição rabínica. Se fosse no Antigo Testamento, não tinha problema. Vai lá, vamos ver ele fazer uso da tradição rabínica. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. E como Janes e Gentes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ele usa o midrash, que também não é divinamente inspirado. Tem pregador que fala o midrash. O homem nunca viu um midrash na frente dele e citou o midrash. Eu tenho uma mensagem que eu preguei e eu guardo os esboços das minhas mensagens, porque lá no outro dia, em outro lugar, eu posso usar de novo. Tem uma mensagem que eu preguei que eu cito um midrash. Eu não vi esse midrash que eu cito, mas quem me ensinou, viu, sabe, conhece, sabe o que é o midrash. Agora o cara acha a palavra midrash bonitinha e vem querer citar midrash para a igreja. Qual o interesse que a igreja tem num culto, no midrash? O que é isso? Não ia contar hoje. Oi? O que é midrash? Não entendi, desculpa. O que é midrash? Então, tá vendo como não tem interesse? Tem tanto interesse que as irmãs não sabem nem o que é. O midrash também é uma tradição judaica. Quando eles ficaram no cativeiro babilônico, eles não podiam oferecer sacrifício porque não tinham templo. Então o que eles ficaram fazendo? Eles ficaram estudando a Torá, principalmente a Torá, mas estudaram também os profetas, para preservar o judaísmo da extinção. Tudo bem? Olha para cá, depois o senhor escreve, olha aqui com o meu narizinho. Porque senão eu não sei se a senhora está entendendo ou não, se eu fizer contato visual com a senhora. Aí depois eu repito, o senhor escreve, tá bom? Desculpa. Porque eu preciso fazer contato visual, eu preciso notar pela feição se eu estou conseguindo ser claro ou não. É uma limitação minha. Se eu perco o contato visual com o aluno, eu começo a ter dúvida se eu estou sendo claro ou não. Desculpa, tá? Aí depois eu falo de novo, o senhor escreve. Então veja bem, no cativeiro babilônico, eles não podiam oferecer sacrifício, não tinham o templo. Então eles começaram a estudar o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, mas estudaram os outros também. E isso criou uma tradição. E aí essa tradição, esses livros têm nome. Tem o Talmud, tem o Midrash, tem a Mishnah, tem a Gemara. Então é interessante, mas não é divinamente inspirado. E alguns pontos disso foi o que Jesus combateu. Quando Jesus combate, quando Jesus fala assim, enchei-vos da medida dos vossos pais. O que Jesus está dizendo? Fica com a tradição. Quando eles vêm com aquela história de lavar a mão,
Ali não era simplesmente lavar a mão, não. Lavar a mão, os discípulos de Jesus também lavavam. Era lavar a mão 7 vezes. E isso não faz parte da lei dada por Deus a Moisés. Então isso, lavar a mão, é uma tradição? Do jeito que está ali, minha irmã. Por quê? Por que Jesus combate? O texto não explica tudo. É por isso que a gente precisa estudar um pouco. Quando os discípulos de João Batista e os fariseus reclamam, eles falam: poxa, os discípulos de Jesus comem sem lavar a mão. Aquilo ali é um exagero, é uma hipérbole. Eles lavavam a mão. O que eles estão querendo dizer é que eles comem sem lavar a mão 7 vezes. Jesus não manda eles lavar 7 vezes, porque a lei de Moisés não manda lavar 7 vezes. O que manda lavar 7 vezes é a tradição deles. E aí Jesus vai, é contra a tradição que Jesus se opõe. Porque a tradição, ela não está no Antigo Testamento. Esse negócio é muito interessante, é muito gostoso de se aprender. Por quê? Ela não faz parte do Antigo Testamento, ela é algo humano que eles criaram durante o cativeiro. E aí, eles criaram durante o cativeiro, é isso que Jesus diz assim: eles atam pesados fardos sobre o povo, mas nem com Deus eles querem morrer. Os pesados fardos que Jesus está dizendo não é o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Os pesados fardos é as tradições que eles criaram, que depois receberam esses nomes: Talmud, Babagá. Não, Babagão é uma outra coisa. Talmud, Midrash, Mishnah, Gemara. E agora alguns pregadores querem trazer o Talmud e os Midrashs para cima do púlpito. Alguns sabem o que estão falando, alguns realmente estudaram, mas mesmo assim não tem poder. E outros nem estudaram e querem trazer para o púlpito. É o que eu digo que é dispensável. O púlpito é lugar de vida. Já que o senhor falou em lavar as mãos, o que significava? A senhora pode, por gentileza, falar um pouco mais alto? Já que o senhor falou no assunto de lavar as mãos, o que significava lavar as mãos? Significava lavar as mãos? Bom, primeira coisa, Deus sempre quis e ainda quer que a gente cuide do nosso corpo. Sim. Então, lavar a mão era por higiene, para cuidar do corpo, para não ingerir, como eles usavam muito as mãos para comer, o pão era comido com a mão, tinha que lavar a mão por uma questão de higiene para poder proteger o corpo. Deus sempre quis que a gente protegesse o corpo. Então, a primeira finalidade era essa. Como eles só faziam se obrigasse, Deus foi e obrigou: tem que lavar a mão. Eles não se conformaram só em lavar a mão uma vez só. Eles queriam ser mais santos do que Deus, aí eles acrescentaram: não, tem que lavar 7. E aí o povo resumidamente diz que a Bíblia resumidamente diz que os discípulos de Jesus não lavavam a mão. Na verdade, quando você vai estudar o assunto a fundo, eles não lavavam 7, igual os fariseus, mas lavavam. A finalidade de lavar as mãos, por favor, não espiritualize. Não espiritualize. Era higiene para proteger o corpo. Aí torna-se espiritual, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, aquela coisa toda. Mas no texto não tem essa espiritualização. Não pregue: que lavar as mãos simbolizava a santidade. Se eu pegar o meu fazendo isso, Você gostar, pastor? ou eu ou ele vai ter um infarto, um dos dois. Ou eu ou a mão. Porque não bate. Outras línguas, outras palavras é bestagem. Bestagem, pastor. Se tu lavou uma vez, nós fazemos isso até hoje. A mãe, a primeira coisa que vai almoçar a criança está na rua brincando com terra, vem para casa. Passou disso aí. É igual a carne de porco. Por que Deus não queria que eles comessem carne de porco? Porque eles estavam peregrinando no deserto, um lugar já difícil, insalubre. Então Deus falou: não come carne de porco não.
Mas se não proibisse, não ameaçasse, eles não dissessem quem comer vai morrer, é raça ruim, eles não iam obedecer. Eles só obedeciam assim. E aí, isso se perpetuou. O judeu não deve comer carne de porco. O gentil pode comer à vontade. Eu não como, porque infelizmente me faz mal. Se eu pudesse, Se estiver ameaçado, eu comeria, porque é bem gostoso. A carne de porco bem feita é bem gostoso. Ficou claro, meu irmão? Sim. Gente, ficou clara essa questão? Então, ali, olha para cá. Ficou claro? Então tá. O que aconteceu com esse negócio de eu ter que dar aula sentado? Uma boa parte do tempo que o quadril dói. Eu perdi o contato visual com a classe. Isso me preocupa, porque quando eu olho para a classe, pela expressão, a experiência de sala de aula, eu percebo como é que está, se a pessoa está entendendo direitinho, se a pessoa está assustadinha, precisa explicar melhor, entendeu? Por isso que de vez em quando eu tenho que levantar um pouco. Aí então ele cita a tradição judaica, 2 Timóteo 3,8, tradição rabínica, né? 2 Timóteo 3,8. Esse negócio de tradição rabínica, esse é cativeiro babilônico puro. Vamos lá, né, gente? 2 Pedro 3,8. 2 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprodos quanto à fé. Então tá. Eles citam também um documento chamado Midrash, que também faz parte da tradição. 1 Coríntios 10,4. 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam das pedras espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então isso não está errado. Não está errado. Mas a primeira parte é um Midrash. Aí ele completa dizendo que a pedra era Cristo. Mas ele cita um Midrash. Quando fala da pedra espiritual tal, até a pedra espiritual está citando um Midrash. Ele acrescenta, e a pedra era Cristo. Judas fez uso da literatura que era conhecida de seus leitores, para adverti-los dos perigos dos falsos mestres. Não há nenhuma implicação de que Judas atribuiu a autoridade, em lugar nenhum ele falou que era canônico, até porque não tinha cânon ainda, gente, a esses livros. Tampouco ele os chama de escritura, ele não diz que faz parte das escrituras, que é lei de Moisés, profetas e escritos. Ele não diz que faz parte disso. Lembra que nós estudamos que o Antigo Testamento é dividido em lei de Moisés, profetas e escritos? Ele não qualifica em nenhuma dessas três. Ele só cita. Olha, a esses livros tampouco ele chama de escritura, profetas ou pares. Nada. E aí, o restante nós já conversamos. Aqui eu me confundi, eu comecei de um outro ponto. Então nós encerramos por aqui epístolas gerais, tudo bem? Vocês estão com a prova para fazer. Contem 15 dias, depois eu vejo com a irmã a data que chegou na mão de vocês. Contem 15 dias e me entreguem. Gente, se você se aproximar da prova achando que ela é difícil, você vai se dar mal, porque você já se bloqueia. Ah, a prova está difícil, então não faça isso. Não faça isso. Olha, gente, isso é muito sério, tá? Isso que eu estou dizendo agora é muito sério. Às vezes eu ligo com vocês, tá? Mas isso é muito sério. Se você, isso é psicologia, se você já vai fazer a prova achando que ela é muito difícil, você vai ter dificuldades.
você tem que fazer? Primeira coisa, tudo que você vai fazer referente às coisas de Deus, você tem que orar. Então, ore, leia a apostila primeiro, não faça a palavra cruzada. Se você fazer palavra cruzada, você pode até tirar um 10, mas você não aprende nada. A prova não é só para tirar nota, a prova é uma revisão daquilo que foi falado na sala de aula. Então, não faça a palavra cruzada. O que é fazer a palavra cruzada? É colocar a apostila aqui e a prova aqui. Não faça isso. Leia a apostila primeiro. Mas vai tomar muito tempo. Gente, desculpa, você vai fazer um curso de direito, aí você fala para o professor de direito assim, mas eu não tenho tempo. Ele pergunta que hora que você dorme? Eu deito na meia-noite, acordo umas 5 horas, eu vou deitar, agora você vai ficar acordado. Ele vai mandar você arrumar tempo. Eu aqui, geralmente eu não faço isso porque nós somos irmãos, mas o certo era eu fazer também a mesma coisa que ele faz. Quero dizer para vocês precisam arrumar tempo. Eu fico com aquele carinho, com aquela coisa, porque nós somos todos cristãos, mas na verdade o certo é arrumar tempo. Aperta daqui, aperta dali e arruma o tempo. Aí você lê a apostila. A apostila, a prova é o livramento, o nome dela é livramento. Porque ela livra você da tentação de não ler a apostila. Se você não ler, você não faz. Tenta chutar, você não vai conseguir nota. Principalmente nessa, que é um assunto um pouco mais forte, né? Principalmente a parte de Hebreus, é um assunto mais forte. Então, leia a apostila toda, a primeira vez, sem marcar nada. E a senhora não olhe para mim com essa carinha de que não vai ler. Não vai ler? Porque eu vou ficando bravo e suspendo a prova da senhora. Não olhe para mim com essa carinha. Eu vou dizer uma coisa. Estou rabugento hoje. Como eu comecei a metade, não tem uma coisa. eu tenho que ler de qualquer maneira. Não tem uma coisa. Não, agora não tem uma coisa. Agora o professor João Carlos está rabugento, ele está falando. Agora não tem uma coisa, não. Não tem uma coisa. Agora eu brigo. Inclusive, eu até jogo as coisas, sabia? Mas a apostila eu leio. Não, eu estou falando e eu estou rabugento. Então, gente, escuta aí, vai. Leia a apostila 2 vezes. Gente, vocês estão pagando pelo curso. Vocês podem estar na casa de vocês orando, descansando, conversando com os filhos, com o marido, com a esposa, e vocês pagam o curso e sentam aqui. Já que vocês pagam o curso e sentam aqui, aproveitem o curso. Aproveitem o material didático do curso é o melhor possível. Não é cheio, a gente não chega e pega qualquer coisa. Ele é o melhor possível. Então leia a apostila 2 vezes. Na primeira vez você não risca nada. Nada de canetinha na primeira vez. Na segunda vez, isso aqui que eu estou falando é receita para tirar 10 na prova. Isso aqui que eu estou falando é receita para tirar 10 na prova. Não peça desculpa que eu não vou desculpar. Fique quietinho aí, não peça desculpa não, por favor. Tá? Não peça desculpa não. Olha, depois a gente conversa, eu e o senhor. Então, eu estou dando uma receita para tirar 10 na prova, tá bom? Então vamos lá. Lê a apostila toda a primeira vez sem marcar nada. Na segunda vez você marca. Aquilo que você marcar na segunda vez, que te chamar a atenção, na maioria das vezes é a resposta da prova. Porque o que chama a sua atenção é o que chama a minha. Eu não sou diferente de você. Eu leio a apostila para poder fazer a prova. Então, se você vai na primeira vez, você não vai conseguir captar o que chamou a minha atenção. Na segunda vez você marca, aí você descobre. Isso aqui que me chamou a atenção é o que chamou a atenção do professor. Aí você pega a prova e faz. Se você colocar lado a lado, você pode até conseguir fazer. Mas você está jogando o seu tempo e o seu dinheiro fora. Então eu tirei 10 na última prova. É melhor. Pode corrigir, trazer lá para mim ver. Tirei 10. Ela está corrigida e eu estou com dúvida de que eu já não trouxe isso. Eu vou olhar em casa. Eu vou olhar em casa.
E a nota da senhora me parece que eu lembro. Não foi ruim, não. Foi 8 ou 9. Me parece que não chegou a Eu dou 10. confiança de 10. É um café, pastor. Foi Isso é um 9. café, isso é um café. Tá. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Café vale quanto? Vou tirar você. Não tem problema nenhum. Aí, minha gente, não, falando sério, depois vocês vão ter dificuldades, vocês não precisam atenção no que eu estou falando. Então, vocês entenderam que é para ler 2 vezes e só arriscar na segunda vez? Entendemos. Prazo de entrega, 15 dias, a partir do momento que chegou na mão de vocês. Não deixem para a última hora. Não deixem para a última hora, tá bom? 15 dias só para ver a apostila, mais 15 dias para fazer prova? Não. Gente, o que vocês vão me entregar? A apostila ou a prova? A minha nota está garantida já. Tá, hoje você falou 5. Não, eu garantia 2 gravatas borboleta. Ele falou alguma gracinha que eu não entendi. Repete, por favor. Ele falou alguma gracinha, ele é corajoso. Eu admiro a coragem desse tipo de homem, sabia? Eu admiro, eu queria ser corajoso assim. Essa ligação não podia parar de deixar de entender. Tá bom, depois você... Eu falei que depois a gente conversa durante a aula com o senhor. Durante a aula, durante a aula não. Durante a aula não. Durante a aula não. Já falei para o senhor que durante a aula não. Então, minha gente, está tudo bem com a entrega da prova? 15 dias a partir do momento que chegou na mão de vocês, tá bom? Não brinquemos com isso, porque essa é a confirmação de todo o nosso trabalho, do meu como professor e de vocês como aluno. Quando eu olho para ela, eu sei até que ponto eu consegui ser claro e até que ponto vocês entenderam. E ela é também uma oportunidade de revisão, tudo bem? Então não brinquemos com a prova. Não vai nessa história de, o professor João Carlos não vai me reprovar, que você pode ter uma surpresa. Eu posso colocar você para fazer a matéria de novo. A nota mínima é 7. Eu não quero fazer isso. Porque quando eu ponho um aluno para fazer a prova de novo, é porque eu também não alcancei o aluno direito. Eu não quero pôr ninguém para fazer a prova de novo, tudo bem? Então tá. Então é isso. Então encerramos por aqui a aula de epístolas gerais. Eu preciso... Professor João, Oi. posso fazer uma pergunta que já estava na minha... Pode Antes de eu fazer. sair, né? Pode fazer. Só, por favor, não toque no assunto da sua saída, que o senhor dera. Não. Tá? Por gentileza. Nós estávamos falando sobre livros apócrifos, certo? Certo. Aí foi citado aqui o livro de 19 e tal. Aí me veio na minha cabeça o seguinte, por exemplo, vamos usar um autor, qualquer autor, por exemplo, Paulo. Paulo escreveu vários livros que estão na Bíblia. Livros divinamente inspirados. Como Judas também é. Como Judas também, claro. Vamos usar o Paulo como exemplo. Tem algum livro de Paulo que não foi inspirado, que não está no cânon? Livro inteiro não. Mas se o senhor olhar no slide, alguém lembra o número do slide para falar para ele? Se o senhor olhar no slide, o senhor vai ver que Paulo cita coisas que não são divinamente inspiradas, que são do dia a dia. Mas não é deles. Tornou-se divinamente inspirada a partir do momento que entrou ali. Tá, mas o senhor entendeu minha pergunta. Entendi. Livro inteiro não, mas pequenas passagens tem. Nem de Paulo, nem de outro escritor, por exemplo. Não, pelo contrário. Paulo é um dos que a gente pode apontar. Se estudar melhor, provavelmente encontre alguém mais. Me ajuda aí, porque eu passei com outro slide. 126. Slide 26. Não, 126. 126. Paulo faz isso aí, né? Não, tudo bem. Judas faz uma referência a Hebreus. Faz o seguinte. Olha aqui para o meu narizinho. Olha aqui para o meu narizinho. Eu não estou brigando com o senhor, tá bom? Respire fundo, formule o pensamento e faça a pergunta.
para a gente conseguir ser bem objetivo. Então, pensa, para um pouquinho, não, estou falando, para um pouquinho. Dá aquela respirada, pensa o que o irmão quer perguntar, organiza o pensamento e aí pergunte. Não estou brigando com o senhor, não. A minha pergunta já está formulada. Tá. Eu queria saber, por exemplo, Judas citou uma parte de um livro apócrifo. Isso. Citou, então Paulo também citou, beleza. Eu quero saber, por exemplo, Judas, ou Paulo, ou João, se tem, o senhor tem uma experiência muito grande de estudos, ele tem algum livro específico que não entrou no cano? Paulo tem, Judas não. Paulo tem? Tem. O senhor quer que eu vou citar e depois o senhor procura, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cor onde está. Dá uma olhadinha, confere se está 1 Coríntios 9,6. Se não tiver, eu cito depois o senhor procura. 1 Coríntios 9,6. Tem que estar escrito assim, já por carta vos escrevi. Não é isso? Não é 9,6? Pergunta para a mulher, cadê ela? Fala para a mulher assim, ó, já por carta vos, Paulo disse, já por carta vos escrevi. Mas não digita não, tá bom? Porque eu ainda preciso conversar com vocês um pouco ainda. Fala da mulher, diz assim, ó, Paulo disse, já por carta vos escrevi. Fala com ela que ela vai. Já por carta vos escrevi. Mas você tem que dizer que foi Paulo que disse. 1 Coríntios 5 e 9. 5 e 9, eu falei 6, 9, né? 9 e 6, invertido. 5 e 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Tá, só até aí. Você leu só esse versículo, não é isso? Que versículo que é? É o versículo 9 do capítulo 5. Versículo 9 do capítulo 5. O senhor consegue perceber que Paulo está dizendo que tinha uma outra carta antes de 1 Coríntios? Porque quem pôs nome nas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios foi a igreja, não foi Paulo. Paulo escreve e a igreja coloca os nomes depois. Você percebe que antes de 1 Coríntios tem uma carta perdida? Quando você lê esse versículo, você percebe isso? Sim ou não? Sim. Os irmãos percebem isso quando leem esse versículo? O versículo 9 diz, já por carta. Já por carta eu vou escrever. Antes daquela que a gente chama de primeira, tinha uma. E se estudar mais direitinho, vai ver que não só tinha uma perdida, não. Então tem, Paulo escreveu sim, mas como não está na Bíblia, esquece. Porque o que precisa? A gente tem que confiar na doutrina da inspiração do Espírito Santo das Escrituras. Aleluia! Eu li um trabalho, reli um trabalho sobre